um eletro, eu fiz aqui um ecocardiograma, eu fiz aqui um teste ergométrico, e você realmente fiz um mapa, e você realmente está com a pressão alta. Você tem que tomar alguns cuidados com o teu coração. O Roberto vai, volta para casa, comunica a Daniele, puxa, Roberto, vamos fazer aqui uma dietinha aqui então em casa. Ah, não, vamos fazer sim, porque o médico me assustou. Aí vai lá, fazer uma comidinha sem sal, tudo direitinho, sem muita gordura. Aí vai lá, vamos tomar um remedinho agora direitinho. Aí vai passando. Passando uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Daqui a pouco o coração do Roberto começa a se desviar, né? E não vai dar mais ouvidos àquela orientação que o médico falou. E aí aquela orientação já não é mais válida. E o Roberto volta a fazer tudo novamente como fazia antes. Come muita gordura, come muito sal, é sedentário e vai por aí afora. E aí o que acontece? Roberto infarta. Por quê? Porque ele se desviou daquilo que foi programado para ele fazer. Que foi colocado para que ele fizesse, para que o seu físico, a sua saúde não se deteriorasse. E assim também acontece no casamento. Nós escondemos a palavra de Deus no coração, damos ouvidos, quebramos o coração de pedra, mas no primeiro momento saímos da sala vermelha, entramos para a sala amarela, saímos da sala verde, fomos para a sala verde e ali íamos para casa. Mas aí o nosso coração começou novamente a se desviar. E aí você entrou novamente em estágio de emergência. Foi preciso chamar novamente o médico dos médicos, todo o tratamento, mais difícil agora, porque você já passou por um infarte dentro do casamento. Então, gente, porém, se o teu coração se desviar e não quiser ir a ouvir, e for seduzidos, né, e te inclinares a outros deuses, nós vamos sofrer as consequências disso aí. Uma outra arma que é colocada à nossa disposição para que o nosso casamento não entre na emergência vermelha é a oração. A oração é o canal que Deus nos deixou para comunicação com Ele. O poder do Senhor se manifesta através da oração. A fé é que move o coração de Deus. Nós não utilizamos, meus irmãos, esses 2 remédios poderosíssimos dentro do nosso relacionamento. E não muitas das vezes o indicamos para as pessoas que estão ao nosso redor e precisam desse tipo de tratamento, A palavra de Deus e a oração. Mas de coisas simples, né? Orar. É por isso que eu falei que muitas das vezes dentro de um consultório de aconselhamento matrimonial, o pastor Mauro está aqui, pode dizer que isso acontece realmente. Quando você coloca essas coisas muito simples para as pessoas, elas não costumam dar muito ouvidos, porque, isso aí eu sei, desde que eu nasci. Mas, e prática? Dia a dia, será que há para que o teu casamento não venha a sofrer o impacto de uma situação de emergência? Quando estamos numa situação de emergência física no nosso dia a dia, quando chamamos lá o 193 por causa de um acidente, ou você está vendo um acidente, né? O bombeiro, quem vai te socorrer, ele vem com todo um aparato para que você possa ser bem socorrido, para que você possa sofrer o quanto menos com aquele acidente. Dentro do nosso casamento, a gente também tem que ter essa noção de que ao sermos acidentados com uma situação grave no nosso casamento, a gente deve nos ater a termos orientações sábias, de pessoas sábias para nos ajudar. Agora, quando você entra já pensando, o jogo já está perdido, eu já perdi, é Flamengo e Campo Grande, entendeu? O Campo Grande já entrou sabendo, eu vou tentar apanhar de menos possível, já está perdido, eu vou apanhar de menos possível. Não, você entra naquela situação, sabendo que você pode vencer aquela situação. Quantas e quantas pessoas, né, já foram para a CTI, e aqui vocês devem ter na família de vocês, conhecidos, amigos, no CTI mesmo, normal, e vocês não deram mais nada por elas e elas saíram. Dali. Né? E quantas pessoas vocês acharam que foi com um probleminha simples para o hospital e receberam um telefonema no outro dia dizendo, morreu. Não foi nada, foi rapidinho, foi uma coisa simples, banal, mas morreu. É por quê? Por quê? Eu tive um
irmão aqui da igreja, e há casos e casos, né? O pastor, vou falar isso aqui não vai estar sendo gravado, mas o pastor, eu outro irmão aqui da igreja, depois visitar uma irmã da igreja, problema. Eu vou visitar uma irmã da igreja, né? Muitos anos atrás mesmo. A minha salinha lá dentro da igreja, uma salinha onde era a joia de Cristo, ali tinha uma saletinha ali que nem existe nem sala mais ali. E quando o pastor e essa pessoa vieram no hospital, falaram: Gilberto, não tem jeito, não passa de hoje. Eu acho que você não passa, não vai. Ih, tá tão ruim assim, tá terrível, tá difícil. Ih, pastor, puxa vida, a família vai estar sofrendo, né? É muito difícil, pode, e já vendo aí e tal. Falei, caramba, já morreu. Desse jeito já morreu. Aí eu sei que aquela irmã se recuperou, aquela irmã deu a volta por cima e morreu agora há poucos tempos atrás, uns 6 meses, um ano atrás. Já tem mais de 20 anos. Aquela irmã teve esse diagnóstico de que iria morrer e queria morrer. E um outro caso foi de um irmãozinho nosso, aí já foi ao contrário, que teve uma pequena batida. Ele estava no ponto do ônibus, o ônibus parou um pouquinho mais à frente, e ele foi pegar o ônibus, nisso vinha um carro dando uma ré, bem devagar, encostou nele e ele caiu. Foi levado para o hospital Pedro II. Não foi nada não, isso aí é coisa simples, é bobagem. No outro dia vem a irmãzinha e fala: Gilberto, fulano morreu. Morreu? Morreu por quê? Meu Deus, deu uma infecção. Deu uma hemorragia, desculpa. Deu uma hemorragia. E não teve como segurar. Morreu. Aí a gente fala: meu Deus do céu, como é que pode? Ele entrou numa sala verde, ele entrou numa boa, e outro dia já estava morto. E às vezes, irmãos, acontece isso no nosso relacionamento. Às vezes um probleminha que parece bobo, uma situação que parece simples, que é fácil de resolver, você não dá a importância devida àquilo dali. Você deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você deixa as coisas irem, toca com a barriga, empurra com a barriga aquele problema e deixa. E quando você vê, aquilo dali se torna uma hemorragia séria. E muitas das vezes o teu casamento realmente, o teu relacionamento, de pessoas que sabem, né, de outros relacionamentos que estão CTI, que estão mal, quando você já falou assim, não tem mais jeito, você já se decretou, né, a falência, a morte daquele casamento, às vezes tem uma nova oportunidade e renasce das cinzas. Vocês também sabem muito bem disso, né? Quem participa, ou quem já participou com a gente de encontros de casais, às vezes ouve testemunhos de casamentos, onde você fala assim: meu Deus, realmente, ela aguentou tudo isso, ou ele aguentou tudo isso, caramba, eles passaram por tudo isso, e não foi o fim do casamento? Não foi o fim do casamento, não foi o fim, porque eles se trataram, guardando a palavra de Deus no coração, não sendo seduzidos para servir a outros deuses, transformando o coração deles em coração de carne, e não se desviando desse tratamento espiritual. Porque o tratamento, meus irmãos, é uma coisa que às vezes é doloroso, mas precisa ir até o fim. Quantos aqui são da área de saúde? Não sei se alguém aqui da área de saúde. Ah, Viviane, né? Por exemplo, vocês sabem, que a tuberculose é uma doença que hoje em dia, graças a Deus, até pode matar, né? Mas tem tratamento. Mas vocês sabem que a tuberculose, o doente, ele tem que ser disciplinado, correto? Ele tem que ser muito disciplinado. Ele tem que, num prazo de 6 meses, ele se tratar periodicamente para que aquela doença não leve ele a óbito. E depois de 6 meses, um pouco mais, ele vem e normalmente o médico dá alta para ele porque ele está curado. Fez o tratamento com antibiótico, fez o tratamento com outros remédios, está bem. Mas o que ele foi? Ele foi disciplinado para não se desviar daquilo que foi o foco. Mas em alguns casos de tuberculose, no caso, eles com 3 meses já se sentindo muito bem, falam: não preciso mais, né? Já estou bem, né? Já estou legal, estou numa boa, então agora não preciso mais. Não precisa mais não, fulano, que isso? Aí vem o pessoal dar os conselhos, né? Você está bem, não sei para que você precisa ir toda semana lá no centro de saúde, lá no posto de saúde. Mas não, rapaz, isso aí você já venceu isso. E ele vai, se deixa levar, se desvia. E aí nós vamos ver que aquele casamento, que aquela tuberculose vai retornar e vai fazer com que ele tenha uma situação piorada e aí possa levá-lo até
a óbito. E assim acontece. Quando nós não chamamos a nossa emergência, que é a palavra de Deus, que é a oração, muitas das vezes largamos pelo meio, muitas das vezes aquela situação que estava incomodando, volta a incomodar com a intensidade muito maior. Por isso, meus queridos, é que nós não devemos levar né, o problema como se fosse algo muito simples. Problema é problema. Tem que ser resolvido. Não, a gente resolve amanhã. Vamos dormir de mal hoje e amanhã a gente resolve. Amanhã a gente conversa melhor. Tem que ser resolvido. Porque senão ele vai aparecer lá na frente. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Tem um caso que, uma das lições do Homem ao Máximo, em que uma moça, né, de criação evangélica, ela tem um noivo, e esse noivo se converteu, eles se encontraram numa faculdade teológica, e se casaram, né? Mas antes de se casar, 3 semanas antes do casamento, ele, porque já ia casar, fez com que ela tivesse relacionamento sexual com ele. E ela foi seduzida, não queria muito, tinha lá um espaço lá num barracão onde eles estavam próximos, um galpão meio abandonado, e ele teve um relacionamento sexual com ela. Depois se casaram. E depois de 10 anos, acontecia várias situações de problema dentro de casa, e ele não conseguia identificar qual era a situação, e ela também não falava para ele. Foram levados a um gabinete, foram levados a uma situação para serem aconselhados, e lá foi descoberto que ele teria que pedir perdão para ela, porque aquilo que ele fez com ela antes do casamento, 3 semanas antes do casamento, marcou aquela moça de tal maneira que ela se sentiu praticamente estrupada, e ela levava aquilo como uma marca para dentro do seu relacionamento. Não foi curado. E ele, espantado, achou que aquilo não tinha mais nenhum tipo de situação que pudesse ser anormal. Mas não, tinha. Por isso que eu digo, nós temos que enfrentar situações pequenas, situações de emergências leves no nosso casamento, para que a gente não possa cair depois nesse tipo de situação. Então, a oração é uma arma poderosíssima, né? Aí tem aqui aquela situação ali embaixo. A melhor comunicação do mundo sem fio do mundo, né? Não é o Wi-Fi, é a oração. Né? Mas através da oração é que Ele realiza as obras em nossas vidas. O Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos e queremos, porém, Ele se utiliza de mecanismos para nos abençoar, e a oração é uma delas. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Salmo 66, 20. Orar. Simples, né? Orar. Mas orar sabendo o que está se pedindo. Orar com fé. Orar sabendo que aquilo que você está passando tem solução. Tem jeito. Não tem corredor, não tem aconselhamento de corredor que vá fazer dar fim àquele relacionamento. É muito fácil você ajudar um casal a se separar. É muito fácil. É só você dar um daqueles conselhos que eu passei aqui agora há pouco para vocês. E você acaba empurrando aquele relacionamento para o penhasco muito mais rápido. Depois você vai ver que você foi culpado também dessa situação. E há muitos casamentos que, ao sofrerem esse tipo de conselho, veja o que eu estou falando, quando sofre esse tipo de conselho e vem uma separação, e depois eles conseguem reverter essa situação e voltarem às boas, você vai ser pessoa não grata para aquela pessoa, no qual você aconselhou. Vai embora, deixa ele para lá, seja feliz com o outro, não dê importância a isso não, você já fez o que tinha que fazer, volte para casa dos seus pais. Você vai ser pessoa não grata naquele relacionamento, porque agora eles conseguiram dar a volta por cima. E você foi uma das pessoas que ajudou aquele casamento a se afundar. Então, a oração é isso aí. E aí vem a pergunta para nós. Qual é a sua emergência? Qual é a minha emergência? Qual é a sua emergência? Nós estamos na sala verde, bonitinha, né? Essa sala verde aqui, né? Tomara que todos os hospitais e UPAs tivessem uma sala verde assim, né? Tão bem organizadinha. A sala amarela, está escrito vermelho aqui, mas é amarela. Amarela, né? Nós estamos lá com um problema moderado, meio complicado, mas
ou a sala vermelha, onde nós devemos ficar entubados? Nós devemos ficar entubados. Qual é a sala, ou qual é a sua emergência? Ou qual é a emergência de alguém que você conhece e está podendo ajudar? Está podendo ajudar. Nós temos que entender isso. Entendendo isso, a gente fazer uma avaliação do nosso relacionamento e entender que nós precisamos recorrer a 121 e não a 193, como eu coloquei no início, né? 121 é de onde me vem o socorro, né? Olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Deus tem que ser sempre procurado em todos os momentos, mas nos momentos de crise muito mais. Ele tem que ser procurado, e a sua palavra está guardada no nosso coração, para que a gente não se desvie da sua palavra. E aí o nosso relacionamento pode estar na sala aqui, na sala verde, como pode estar no ambulatório. Porque todos nós, como eu falei no início, temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Não vamos nunca deixar de termos aqui algum lugar para estarmos modificados. Não adianta também acharmos que somos os invencíveis, né? Somos os incríveis, a família dos incríveis. E nossos problemas não precisam de nenhum tipo de tratamento. Precisamos sim estar sempre nos tratando, sempre nos policiando, sempre tomando remédio, que muitas das vezes a gente evita tomar, ou por negligência não tomamos, da palavra de Deus e da oração. Então, meus irmãos, para completar, né? Emergência no casamento. Emergência no dia a dia. Ligue 193. Emergência no casamento. Se ligue 121. Emergência lá fora. Bateu. Está machucado. 193. Deu problema com a esposa em casa, está com dificuldade com a esposa em casa, a situação está difícil, está complicado, o problema parece pequeno. Não deixe de recorrer. Porque às vezes, numa emergência lá fora, para quem já passou por isso, ou para quem já foi socorrer alguém numa emergência, às vezes a pessoa fala assim, não precisa chamar o bombeiro, não precisa chamar o bombeiro, não precisa chamar ninguém, não, eu estou bem, foi só dolorido aqui. Mas está dolorido? Mas chama assim mesmo. Chama assim mesmo. Porque você vai ver